a todos e todas. Vamos lá refletir sobre mais um aspecto do morto-vivo que temos aí na nossa presidência. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E em eleições existem muitas variantes, mas convenhamos, Bolsonaro está sem condições de desfivelar a corda que está em seu pescoço. Não vamos ficar aqui falando que a alcatra na era Lula virou osso na de Bolsonaro. O filme é muito maior. Mais do que isso, a sociedade neste momento sente uma fincada dos dentes da inflação que vai direto na veia do pescoço e chupa todo o seu sangue. Lógico, qualquer brasileiro comum que vai ao supermercado toma-se de pânico, já que os famintos acionistas da Petrobras têm um apetite insaciável. E claro, Bolsonaro não tem peito para acabar com esta vampirização que, num efeito cascata, contamina toda a cadeia produtiva no Brasil. Não só a alimentação, mas, sobretudo, a alimentação, porque não há como sobreviver sem se alimentar. E não há mais o que cortar na lista de compra para se ter uma refeição minimamente aceitável, quando o assunto é nutrição. As proteínas estão pela hora da morte e sem elas não há saco vazio que pare em pé. Mais do que isso, não há arte econômica possível para reverter um quadro desse sem operar uma política que, ao menos por um período e de forma subjetiva, consiga atravessar na frente desse diabólico sistema em que Bolsonaro e Guedes enfiaram o Brasil, que de um lado precisa suprir os abutres que anda e ainda sustentam seu apoio a um genocida, mostrando que não tem qualquer escrúpulo que possa se colocar acima do lucro, o que naturalmente produz um apartheid social imposto pela inflação infrene gerada por essa filosofia. E do outro lado, mais do que o medo justificado de não ter emprego. Em pouco tempo, quem ainda o tem? Vê que o salário, como revelou o IBGE, depois de anos e anos, desvalorizou em relação à nossa própria moeda. Trocando em miúdos, não há espaço para enfiar esse elefante dourado. E isso fica bastante claro no tipo de abordagem que os bolsonaristas profissionais fazem nas redes sociais, que diz o seguinte: você votará em Bolsonaro em 2022? Diga apenas sim ou não para não tumultuar.
E aí, Joey, né? Seja bem-vindo, Eduardo Olivier, né? Maria Ribeiro, Elias. Digitem aí, você vai votar em Bolsonaro? Sim ou não? Sem explicação. Sim ou não? Ah, pela maioria aqui das respostas, se a eleição fosse por aqui e fosse agora, nosso companheiro da estrela que brilha já teria ganho, né? Pois bem, meus senhores e minhas senhoras, está pronta a pintura da derrota de Bolsonaro, porque sua campanha está em concordância com a oposição, sobretudo a de esquerda, porque Bolsonaro não tem rigorosamente fagulha sequer para que seja colocada algo positivo do seu governo. Os absurdos que ele cometeu em seu governo servem de material para a edição de uma enciclopédia. Aí, você que está assistindo agora, você consegue apontar uma coisa boa para o trabalhador, para nós que somos pobres, que ele tenha feito? Indique aí os bolsonaristas que estão assistindo, né? Indique aí se você reconhece uma política pública boa, de fato, que ele tenha feito para a classe trabalhadora. É isso aí, Eduardo. Olê, 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 olá, né? Estamos chegando lá. Quando pagamos, né, tudo e pegamos friamente, sem qualquer salto alto, na máxima humildade, não tem como fugir da conclusão de que Bolsonaro está amarrado, imprensado, inviabilizado, sem ter ninguém ou algo que o liberte desse suplício. E ao contrário de ter alguma recuperação até outubro, Bolsonaro perderá a mesma quantidade de musculatura que, por cultura do seu governo, a maioria da população está perdendo pela escassez de uma boa alimentação em sua mesa. Sem falar nos miseráveis que hoje foram incluídos por Bolsonaro no mapa da fome. Este texto você encontra no Antropofagista e ele foi escrito pelo Carlos Henrique Machado. Vocês que estão aí assistindo, quem ainda consegue manter o padrão de vida que tinha há cerca de uns 7, 8 anos atrás? Quem consegue? Já foi no mercado? Já foi? Comprou alguma coisa? Já percebeu que vários da cesta básica subiram mais que 200%? Pois é, desde 2019 nós estamos vendo a destruição da sociedade brasileira. A classe dos trabalhadores, aqueles que são pobres,
estão sendo deixados de lado pelo neoliberalismo praticado por este governo federal, né? Aí tem gente que entra, né, em provocação, mas eu não vou entrar, não. Eu tenho tanta certeza da vitória do nosso painho, que é essa alegria que vai me sustentar por todo o dia de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.